Nos extremos opostos do nosso planeta existem dois mundos congelados que parecem idênticos à primeira vista, mas que são radicalmente diferentes em quase todos os aspectos. Um é um continente sólido coberto por camadas de gelo de milhares de metros de espessura. O outro é um oceano congelado cercado por continentes. Um abriga pinguins, mas nenhum urso. O outro tem ursos polares, mas nenhum pinguim. A Antártica e o Ártico são os polos da Terra, mas representam extremos opostos não apenas em localização geográfica, mas em praticamente tudo: temperatura, geografia, vida selvagem, presença humana e até nas regras internacionais que os governam. Agora vamos explorar cada diferença fascinante entre esses dois mundos gelados nos confins do planeta. Se você curte os lugares mais extremos e misteriosos do nosso globo, inscreva-se no canal Atlas das Curiosidades, ative o sininho para não perder essas explorações geográficas, e deixe seu like para apoiar esse conteúdo. A primeira e mais fundamental diferença entre Antártica e Ártico é a própria natureza física desses lugares. A Antártica é um continente real, uma massa de terra sólida coberta por uma camada de gelo que, em média, tem 2.160 metros de espessura. Em algumas regiões, essa camada atinge espessura de até 4.776 metros, quase 5 quilômetros de gelo acumulado ao longo de milhões de anos. Por baixo desse gelo existe rocha, montanhas, vales e até lagos subglaciais. A Antártica possui 14 milhões de quilômetros quadrados, tornando-a o quinto maior continente do mundo, maior que a Europa e quase 2 vezes o tamanho da Austrália. O Ártico, por outro lado, não é um continente. É fundamentalmente um oceano, o Oceano Ártico, coberto por uma camada de gelo marinho flutuante. Esse gelo tem tipicamente entre 2 e 3 metros de espessura, ocasionalmente atingindo 4 a 5 metros em áreas onde o gelo se acumula por vários anos. Mas debaixo dele não há terra sólida. A água oceânica com profundidades que chegam a 5.500 metros em certas regiões. Essa diferença fundamental explica muitas das outras distinções entre os dois polos. A Antártica, sendo um continente elevado, com altitude média de 2.500 metros acima do nível do mar, está mais distante da influência moderadora do oceano. O Ártico, sendo um oceano cercado por terra, recebe calor relativo das águas abaixo do gelo. A geografia humana também difere drasticamente. O Ártico é cercado por nações habitadas: Rússia, Noruega, Dinamarca através da Groenlândia, Canadá e Estados Unidos através do Alasca. Essas nações têm cidades, vilas e populações permanentes vivendo dentro do Círculo Polar Ártico. A Antártica, isolada por milhares de quilômetros de oceano tempestuoso, não tem população nativa e nenhuma nação possui soberania sobre ela. Embora ambos sejam incrivelmente frios, a Antártica é significativamente mais gelada que o Ártico, ostentando o título de lugar mais frio da Terra. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi na estação Vostok, na Antártica, em 21 de julho de 1983, impressionantes menos 89,2 graus Celsius. Pesquisas mais recentes usando dados de satélite identificaram temperaturas ainda mais baixas em certos pontos, menos 98 graus Celsius, registrados em cumes de gelo no Planalto Antártico Oriental em 2013. Nessas temperaturas, uma pessoa sem proteção adequada perderia a vida em poucos minutos. A temperatura média anual na Antártica varia entre menos 20 graus Celsius na costa até menos 60 graus Celsius no interior do continente. Mesmo durante o verão antártico, as temperaturas no interior raramente ultrapassam menos 30 graus Celsius. Na costa, o verão pode trazer temperaturas próximas a 0 grau, mas isso é exceção, não regra. O Ártico, em contraste, é consideravelmente mais quente. A temperatura média anual é cerca de menos 40 graus Celsius, significativamente mais elevada que o interior da Antártica. Durante o inverno ártico, as temperaturas podem cair para menos 50 graus Celsius, mas isso ainda é notavelmente mais quente que as temperaturas comuns na Antártica. No verão ártico, as temperaturas podem surpreendentemente subir acima de 0 grau. Em 2020, a cidade siberiana de Verkhoyansk, dentro do Círculo Polar Ártico, registrou incríveis 38 graus Celsius positivos, um recorde que chocou cientistas climáticos. Essa amplitude térmica seria impossível na Antártica. Por que essa diferença tão grande? 3 razões principais. Primeiro, a Antártica é um continente elevado, com altitude média de 2.500 metros, e sabemos que a temperatura diminui com a altitude. Segundo, o gelo e a neve antárticos refletem até 90% da radiação solar de volta ao espaço, enquanto o Oceano Ártico,
mesmo coberto de gelo, retém mais calor. Terceiro, o Oceano Ártico funciona como um gigantesco reservatório de calor, liberando energia térmica mesmo no inverno mais rigoroso, moderando as temperaturas acima. A fauna dos dois polos é talvez a diferença mais visualmente marcante e frequentemente confundida na cultura popular. Na Antártica, os pinguins reinam supremos. 5 espécies principais habitam o continente: o majestoso pinguim imperador, o pinguim de Adélia, o pinguim gentoo, o pinguim de Barbicha e o pinguim macarone. O pinguim imperador é o mais icônico, podendo atingir 1,2 metros de altura e pesar até 45 quilos. Eles sobrevivem ao inverno antártico em condições que matariam a maioria dos outros animais, incubando seus ovos em temperaturas de menos 60 graus Celsius e ventos de 200 km por hora. Além dos pinguins, a Antártica abriga 6 espécies de focas, incluindo a foca de Weddell, a foca leopardo predadora e o gigantesco elefante marinho do sul, que pode pesar até 4 toneladas. Nas águas circundantes vivem várias espécies de baleias, incluindo baleia jubarte, baleias mink e a impressionante baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra. Crucialmente, não existem predadores terrestres de grande porte na Antártica. A foca leopardo é o predador marinho principal, mas não há nada comparável a um urso polar. O Ártico apresenta uma dinâmica completamente diferente. Aqui, o urso polar é o rei indiscutível. Esses predadores massivos podem pesar até 800 quilos e são os maiores carnívoros terrestres do planeta, junto com o urso de Kodiak. Perfeitamente adaptados ao ambiente ártico, eles caçam principalmente focas, aguardando pacientemente em buracos no gelo onde as focas emergem para respirar. O Ártico também abriga renas ou caribus, raposas do Ártico, bois almiscarados, lebres do Ártico e várias espécies de focas. Durante o verão, milhões de aves migratórias chegam ao Ártico para se reproduzir, aproveitando os longos dias de luz solar e abundância temporária de insetos. E não existem pinguins no Ártico. Embora muitos pensem que pinguins e ursos polares coexistem, na realidade estão separados por todo o planeta. Os pinguins evoluíram no hemisfério sul e nunca migraram para o norte. Os ursos polares evoluíram no hemisfério norte e nunca chegaram ao sul. É uma separação geográfica e evolutiva completa. A diferença na presença humana entre Antártica e Ártico é talvez a mais dramática de todas. A Antártica não tem população nativa e nunca teve. Não existem cidades, vilas ou assentamentos permanentes no sentido convencional. O que existe são bases de pesquisa científica. Atualmente, há cerca de 70 bases científicas permanentes e semi-permanentes operadas por 30 países diferentes espalhadas pelo continente. Durante o verão antártico, de novembro a março, a população humana na Antártica pode chegar a aproximadamente 5.000 pessoas, principalmente cientistas, técnicos e pessoal de apoio. Durante o inverno brutal, esse número cai drasticamente para cerca de 1.000 pessoas, apenas aqueles corajosos ou dedicados o suficiente para enfrentar meses de escuridão total e frio extremo. A maior base é a americana MC Murdo Station, que pode abrigar até 1.200 pessoas no verão. A base Amundsen Scott está literalmente no polo sul geográfico. A brasileira Estação Comandante Ferraz fica na Península Antártica, a região mais acessível do continente. O Ártico, em contraste total, tem milhões de habitantes permanentes. Cidades inteiras existem dentro do Círculo Polar Ártico. Murmansk, na Rússia, é a maior cidade ártica, com população de aproximadamente 300.000 pessoas. Norilsk, também na Rússia, tem cerca de 175.000 habitantes. Tromsø, na Noruega, Nuuk, na Groenlândia, Fairbanks, no Alasca, todas são cidades substanciais com infraestrutura completa. Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas vivam permanentemente dentro do Círculo Polar Ártico, representando diversas culturas indígenas que habitam a região há milênios: os Inuit no Canadá e Groenlândia, os Sami na Escandinávia, os Nenetes e outros povos na Rússia. Essas populações têm economias funcionais baseadas em pesca, extração de recursos naturais, turismo e, cada vez mais, em tecnologia e pesquisa. O Ártico tem aeroportos comerciais, estradas, portos, escolas, hospitais, toda a infraestrutura de sociedades modernas. A Antártica não tem nada disso, apenas instalações científicas isoladas conectadas ocasionalmente por aviões especializados ou navios quebra-gelo. O status legal e político dos dois polos não poderia ser mais diferente. A Antártica é governada pelo Tratado da Antártica, assinado em 1959 e que entrou em vigor em 1961.
Este acordo extraordinário congela todas as reivindicações territoriais existentes e proíbe novas reivindicações. 7 países mantêm reivindicações históricas de território antártico: Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido. Mas essas reivindicações estão suspensas enquanto o tratado estiver em vigor. O Tratado da Antártica estabelece o continente como uma reserva científica dedicada à paz e à ciência. Atividades militares são proibidas, exceto para apoio logístico à pesquisa científica. Testes nucleares são estritamente proibidos. Mineração comercial e extração de recursos são proibidas por um protocolo adicional chamado Protocolo de Madrid, adotado em 1991. Atualmente, 56 países são signatários do Tratado da Antártica, representando cerca de 2/3 da população mundial. É considerado um dos acordos internacionais mais bem-sucedidos da história, mantendo um continente inteiro livre de conflitos territoriais por mais de 60 anos. O Ártico não tem nada comparável. O Oceano Ártico é cercado por nações soberanas, e cada uma exerce jurisdição sobre as águas e recursos dentro de suas zonas econômicas exclusivas, conforme definido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Rússia, Noruega, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos têm interesses diretos no Ártico e frequentemente competem por reivindicações territoriais, direitos de navegação e acesso a recursos. O derretimento do gelo ártico está abrindo novas rotas marítimas e tornando recursos naturais anteriormente inacessíveis disponíveis para exploração, intensificando tensões geopolíticas. Petróleo, gás natural, minerais e recursos pesqueiros no Ártico são ativamente explorados. Bases militares são operadas por várias nações. A Rússia tem ambições explícitas de dominar a rota do Mar do Norte para transporte marítimo. É uma região de competição geopolítica intensa, algo impensável na Antártica cooperativa. Ambos os polos estão sendo profundamente afetados pelas mudanças climáticas, mas de maneiras distintas e com implicações diferentes para o planeta. O Ártico está aquecendo aproximadamente 2 vezes mais rápido que a média global, um fenômeno conhecido como amplificação ártica. Nos últimos 40 anos, a extensão do gelo marinho ártico no verão diminuiu cerca de 40%. Modelos climáticos sugerem que o Oceano Ártico pode ficar completamente livre de gelo durante os verões ainda neste século. Esse derretimento tem consequências imediatas para as populações humanas e a vida selvagem. Comunidades costeiras enfrentam erosão acelerada. Ursos polares têm menos plataformas de gelo para caçar focas, forçando-os a passar mais tempo em terra onde o alimento é escasso. Algumas estimativas sugerem que a população global de ursos polares pode diminuir 2/3 até 2050 se as tendências atuais continuarem. Para os humanos, o derretimento ártico abre novas oportunidades econômicas, rotas marítimas mais curtas, acesso a recursos naturais, mas a um custo ambiental potencialmente catastrófico. A Antártica também está aquecendo, mas de forma mais complexa e menos uniforme. A Península Antártica, a região que se estende em direção à América do Sul, é uma das áreas que mais aquecem rapidamente no planeta. Geleiras estão recuando e plataformas de gelo estão colapsando. A plataforma de gelo Larsen B, que havia sido estável por milhares de anos, desintegrou-se em apenas algumas semanas em 2002. Contudo, partes do interior da Antártica não mostram aquecimento significativo e algumas áreas até apresentam ligeiro resfriamento. O sistema climático antártico é incrivelmente complexo e ainda não completamente compreendido. A grande preocupação é o manto de gelo da Antártica Ocidental. Se derreter completamente, elevaria o nível global do mar em aproximadamente 5 metros. Sozinho, o manto da Antártica Oriental, ainda maior, contém gelo suficiente para elevar os oceanos em mais de 50 metros se derretesse completamente, embora isso levaria séculos ou milênios. Ambos os polos são indicadores críticos da saúde climática do planeta. O que acontece nesses extremos gelados não fica confinado lá. Afeta correntes oceânicas, padrões climáticos globais e, potencialmente, a habitabilidade de regiões costeiras onde bilhões de pessoas vivem. A Antártica e o Ártico são os extremos opostos da Terra em quase todos os sentidos imagináveis. Um é continente sólido elevado, isolado e desabitado. O outro é oceano congelado, cercado por nações e milhões de habitantes. Um tem pinguins, mas nenhum urso. O outro tem ursos, mas nenhum pinguim. Um é governado por cooperação científica internacional. O outro é arena de competição geopolítica. Mas ambos compartilham uma característica essencial. São lugares de beleza extrema, fragilidade ambiental e importância crítica para o equilíbrio climático do planeta. Entender essas diferenças não é apenas geograficamente fascinante,
é ecologicamente crucial para compreender nosso mundo em mudança. Qual polo você considera mais fascinante? Deixe sua opinião nos comentários, e não esqueça de se inscrever no Atlas das Curiosidades para mais explorações pelos lugares mais extraordinários do planeta.